Muito bem, não pode rir. Vamos lá. Só revisando algumas regrinhas, porque a gente precisa dessas regras agora para poder entender o princípio dos elevadores. Bom, o conteúdo nosso agora é a segunda lei de Newton, força, massa e aceleração. Então é o seguinte, a primeira regra que eu quero que vocês gravem bem é F igual a M vezes A, que vocês já sabem. Essa força aqui é a força que estará envolvida no processo todo. Se no processo de elevador ou de blocos nós tivermos 3, 4 forças envolvidas, as 4 ou 3 ou 2 terão que resultar numa só. Então essa força se chama força normal, que é a força resultante do problema. Tá? Segunda regra que a gente vai usar muito, inclusive ali, é a força-peso. Qual é a diferença entre as duas? Uma tem aceleração, outra tem gravidade. Força-peso normalmente é usada para objetos na vertical, que vão ser puxados para baixo. Terceira regra que muitas vezes vamos usar, não agora, mas vamos precisar depois, é a regra da velocidade, a equação horária do espaço, onde tem a aceleração, e a da aceleração sozinha, que é a mesma, na verdade é ΔV sobre ΔT. Esta aqui e esta aqui são a mesma. Por quê? Se eu quiser isolar a letra A aqui, eu passo velocidade inicial para o outro lado diminuindo. O T eu passo dividindo. Vai dar na mesma coisa que essa pronta. Porque ΔV nada mais é do que variação de velocidade. O que é variação de velocidade? Velocidade final menos a inicial. Só um detalhe que alguém me perguntou hoje, inclusive. Quando o objeto está inicialmente em repouso, falou inicialmente em repouso, a velocidade inicial é 0. Vai ter isso na lista. Quando ele para, ou com uma frenagem, ou porque ele bateu em alguma parede, alguma coisa, a velocidade final é 0. Parou no final, aqui é 0. Saiu do repouso, aqui é 0. Se o problema der velocidade final e der a inicial, você coloca as duas no problema. Certo? Para isso tem 2 tipos de velocidade. Tem que ser considerado tudo que tem aqui. Muito bem, aqui estão as regras gerais. Vamos agora ao que interessa mesmo para hoje. Quantas forças, pelo que a gente pode ver ou imaginar em um elevador, forças assim, marcantes, nós podemos observar quando o elevador sobe ou quando ele desce? Nós temos aqui uma força do cabo de aço, que se chama força tração. O que é força tração? Força tração é a força através de cabos ou fios. Tem 2 blocos, tem um fio no meio, a força do meio se chama força tração. Diferente de quando eu tenho 2 blocos e empurro os 2 sem fio. Não tem tração no meio. Colocou um fio de nylon, cabo de aço, qualquer coisa que estique e que fique entre os blocos se chama tração. Na verdade, o elevador tem 2 forças que têm que ser consideradas sempre. E a lógica da questão está em compreender esse tipo de força. Tá? A força tração é aquela que puxa o elevador para cima, ou que suspende ele, não deixando ele cair lá embaixo. Tá? Então esse cabo de aço se chama força tração. A força que puxa o elevador para baixo não é ninguém que está puxando nenhum fio. É a própria força da gravidade, que se chama força-peso. Porque o peso nada mais é do que a massa que está dentro do elevador, em quilos, vezes a gravidade, que normalmente é 10 ou 9,8, depende do problema. Tá? Por isso que a gente não pode desconsiderar aqueles anúncios de elevador que dizem assim, peso máximo, capacidade máxima, tantos quilos. Eu já vi elevadores com newtons, tantos newtons. Tem que cuidar, passou muito daquilo, muitas vezes seguidas, esse cabo de aço rompe porque ele tem uma tensão. A tração dele, ela tem limite. Passou daquilo, foi repetidas vezes o acontecido, o que acontece? Isso aqui vai rompendo com o tempo, vai desgastando. Então tem que ser cuidado, aquela plaquinha não é à toa não. Dependendo da tensão que tem no cabo, eles colocam uma plaquinha lá de aviso de quantos quilos é a capacidade de massa. Porque a gravidade vai puxar para baixo, quanto mais massa, maior é o peso. Certo? Então aqui, 5 situações do elevador. Toda vez que nós lidamos com força, nós vamos trabalhar com a lei de Newton, que diz F igual a M vezes A. Isso funciona para qualquer problema na física, inclusive nos elevadores. Então eu vou colocar aqui, F igual a M vezes A. Só tem um detalhe, eu não tenho apenas uma força. Quantas forças eu tenho? 2. A tração no fio, puxando ele para cima ou segurando ele no ar, não deixando ele cair.
e a força peso, que envolve a gravidade. Ok? Bom, como que eu resolvo agora? A massa e a aceleração não são mexidas na conta. Mas esse F não vai ser F. Vai ter que ter o T e o P. Bom, quando um elevador sobe rápido, o que acontece? O que vocês acham que é maior? Se ele vai subir rápido, atração ou peso? A atração é maior, porque ele foi com rapidez para cima, sinal de que a atração tem bastante força. Então, quando a atração é maior que o peso, nós fazemos assim na regra. No lugar da força, eu pego o maior menos o menor, igual a M vezes A. Esta é a regra para quando o elevador sobe com aceleração. Tá? Como que vai vir no problema? Ou sobe acelerado, ou com aceleração. Tá? A palavra acelerado não quer dizer que vai aparecer assim. Certo? Então assim, ó. A regra é a mesma, só que no lugar do F não se usa F, se usa T e P. A única diferença dos 4 primeiros aqui é que eu tenho que analisar se ele sobe ou desce, se ele acelera ou se ele vai lento demais, se ele está retardando. Ok? Então aqui, ó, sobe acelerado, eu vou imaginar que como ele subiu bem rápido, o vulcano lá está me puxando com bastante rapidez, então ele tem mais força do que a força-peso. Se ele subiu rápido, a tração vem na frente, tá? Um outro caso dos 4 que é idêntico a esse é quando ele desce muito lento. Se ele desce lento é porque a força-peso não é suficiente para puxar muito rápido. Se ele está descendo lentamente é porque existe uma tração grande. Então, quando ele sobe acelerado e quando acontece o contrário de ele descer retardado, não é que tem um bando de retardado lá dentro. Ele desce, o elevador desce lento, tá bom? O elevador vai descer bem devagar. Então esses dois casos que são contrários um ao outro têm a mesma regra. Então se aqui a tração é maior, neste caso a tração também é maior. Mesma regra. Não se decoram essas 5 regras, por quê? Porque é meio lógico. Subiu rápido, tração maior. Desceu devagar, tração maior. E a maior sempre vem na frente. E a gente aprendeu até em vetores que quando a gente tem 2 forças, ou opostas uma à outra, ou uma indo contra a outra ou a favor, a gente tem que ou somar ou diminuir, dependendo do caso. Neste caso, uma vai para cima, uma para baixo, são forças contrárias. O que eu tenho que fazer na regra? Diminuir, tá? Mesma coisa acontece com esses 2 tipos aqui. Ele sobe retardado, ele desce acelerado. Se ele está subindo com dificuldade, quem é que está puxando mais ele para baixo? A força peso, certo? Então quando ele sobe muito devagar, em cima não está tendo força suficiente para puxar rápido. Então a força peso é maior. P menos T igual a MA. Isso aqui era a nossa antiga força. E em vez de F eu usei as 2. Tem que usar as 2, ok? Quando ele desce muito rápido, também quer dizer que a força peso está muito forte. A força peso ela tem poder sobre a tração, porque puxou muito rápido para baixo. Então aqui também é P menos T igual a M vezes A. Certo? Muito bem, eu acho que nesses 4 aqui não fica dúvida, porque assim, subiu rápido, raciocínio, subiu rápido, o fio puxou bem. Então a força tração, que é a do fio, foi maior que a força peso, então ela vem antes. Cuide porque não pode trocar aqui, tá? Que vai perder um sinal depois. Quando ele sobe devagar, alguma coisa está bloqueando ele de subir mais rápido. Então a força-peso ela é maior. Força-peso maior, tá? Quando ele desce muito rápido, é porque a força-peso ela está grande também, puxou ele rapidamente. E quando ele desce muito lento, é porque a tração está forte para ele descer rápido. Então ele desce bem devagar, ok? Bom, o que acontece quando o elevador sobe e desce com a mesma velocidade? A força-peso e a força-tração são idênticas. Então, o P e o T, neste caso, serão iguais no cálculo. Ou você usa tudo P, ou você usa tudo T. Tem que lembrar, velocidade constante, P e T são iguais. A aceleração constante não, tá? Então, vamos lá. Peguem a folha aí, questões 2 e 16. Eu vou fazer a 2 com vocês agora, tá? Olha aí! Caralho!